Pois bem, eu me formei aqui em 95, bacharelado em música, especialização em violino, mas desde um pouco antes eu já mexo com arranjos musicais para orquestra de cordas, para grupos pequenos, e eu creio que essa experiência com arranjos acaba nos propiciando material para um dia tentar compor. Nunca foi um desejo meu por um bom tempo, mas confesso que de 5 anos para cá isso vem aflorando. E aí comecei com duos, assim, eu tenho uns duos para violino e viola, alguma coisa para violino solo, mas resolvi agora, esse ano, no mês de julho, fazer essa suíte que a gente apresentará um pouco mais tarde para vocês. Então, eu separei alguns tópicos aqui para comentar para vocês sobre a minha experiência de compor. Só um instantinho. Primeiro tópico, a importância de ser arranjador para a composição. Eu separei aqui. A gente, através de fazermos arranjos, a gente tem que conhecer a harmonia, seus melhores encadeamentos harmônicos, né? Vou falar numa linguagem acadêmica aqui, quem não entender pode ficar à vontade de me perguntar, a gente tenta simplificar essa linguagem, né? Encadeamento harmônico, todo mundo entende isso? Que não é da música. Quem não é da música aqui, gente? Oh. Sejam bem-vindos. Espero que esse seja, se não for a primeira vez, continue retornando. Se for a primeira vez, que vocês retornem outras vezes, né? Será sempre um prazer tocar para vocês, seja com orquestra ou outros grupos, né? Encadeamento harmônico. Bom, harmonia. Então, vamos pegar uma linguagem bem simples. Vocês ouvem Roberto Carlos. Então, tem a voz dele, que a gente chama de melodia central, e os instrumentos que acompanham, alguns deles têm característica de fazer essa harmonia, que é esse que a gente chama de acompanhamento desenvolvido por pelo menos 3 notas. É o que a gente chama de Dó maior, Ré maior, Mi menor. Então, isso a gente chama de harmonia, e existem meios de passar de um tom para um outro de uma forma que encaixa melhor do que de outras formas. Por exemplo, eu posso passar de Dó maior para Ré menor. Eu tenho aí pelo menos 3 ou 4 possibilidades. O encadeamento melhor, quando a gente estuda harmonia, a gente aprende a fazer escolher essa opção melhor para fazer uma transição de um tom para outro. Deu para entender? Conhecer os instrumentos. Bom, eu sou violinista há quase 40 anos, então a gente acaba conhecendo, estudando, aperfeiçoando o estudo e conhecendo profundamente do instrumento que a gente faz. E como eu toco numa orquestra, a gente também acaba tendo a possibilidade de conhecer como funcionam outros instrumentos, para que a gente não possa escrever uma coisa que, de repente, para aquele instrumento é impossível ser executado. Às vezes isso é possível, às vezes tem escrita, que pessoas escrevem. Já me escreveram uma peça uma vez, que assim, para tocar no violino, que eu não consegui tocar, porque realmente não era uma escrita muito própria. Escrita, que a gente chama de escrita, é a partitura, né? Como diz um amigo meu, Célio Balona, são os pezinhos de jabuticaba. Isso é o que a gente chama de partitura, e é a escrita que nós, músicos, são a linguagem que nós entendemos na hora de tocar na orquestra. E extrair, conhecendo o instrumento com profundidade, a gente pode extrair do instrumento
tudo que ele pode dar. O instrumento ele pode dar sons maravilhosos e alguns ruídos que podem servir ao propósito do compositor. Por exemplo, o violino é um instrumento extremamente melódico, próprio para se fazer melodias, mas a gente pode fazer alguns efeitos de percussão nele. Vou exemplificar aqui para vocês, porque tem alguns desses exemplos na música que a gente irá executar. Som da cuíca, por exemplo. Tem um ruído que a gente vai fazer na música chamado chucharo. É uma técnica elaborada pelos hermanos argentinos para tocar bolero, fazer uma percussão, bolero no tambo, fazer uma percussão no tambo, que é esse efeito aqui que tem na música. São ruídos, não é um som natural do instrumento, mas que serve ao propósito para a gente elaborar uma percussão na hora da execução. Outro efeito é glissando, escorregar a nota. Glissando, a palavra italiana quer dizer escorregar. Esse escorregar. Outro efeito, que aí eu pus para o violoncelo, com o objetivo de criar uma percussão, ele tocar atrás dessa parte que se chama de cavalete. Aí traz esse efeito. Então, conhecendo o instrumento e suas possibilidades sonoras normais e anormais, a gente explora toda a possibilidade que o instrumento pode dar. Tá? Outro efeito que eu resolvi tirar na orquestra está nos baixos. A gente pediu que eles simulassem o surdão de samba. Tum, 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 tum. Vocês verão isso também na interpretação da peça. Então, é muito fundamental a gente conhecer isso, essas possibilidades no instrumento. E eu tive essa possibilidade tocando na orquestra e fazendo arranjos. Porque a gente tenta sempre inovar em algum arranjo, embora não exista nada de novo, mas as combinações que a gente pode fazer pode ser uma inovação para determinados momentos, né? Outro tópico importante, tem o com lenho também, né? É outro efeito que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais algum efeito, que eu já faço tudo de uma vez. Pizzicato e com lenho. Com lenho, é expressão italiana, quer dizer madeira. Então eu explorei isso na orquestra em determinado momento, vocês vão ouvir esse som. Também é um efeito que a gente pode produzir. Um efeito mais usual, bastante usual na orquestra, é o pizzicato, que quer dizer beliscar ou puxar com os dedos. Acho que é só para demonstração. Tudo isso eu tive a oportunidade de ter conhecimento através dos arranjos. Saber contraponto, fuga, formas ABA, desenvolvimento. Para os leigos, contraponto. Nós vamos dar um exemplo de melodia. Essa é uma música de Roberto Carlos, Como é Grande Meu Amor por Você. Eu toquei a melodia. Agora nós vamos acrescentar um pouco de harmonia.
além da harmonia, agora eu vou acrescentar um contraponto, que é uma segunda melodia de menor importância para dar um recheio à melodia e a harmonia. Começo a criar um pouco em cima da melodia outras coisas. Então, a grosso modo, o que a gente chama de contraponto. E fuga é um outro recurso que a gente tem para incorporar ao arranjo ou à composição e torná-la ela cada vez com aspectos de mais enchimento dentro da interpretação. Aí a gente já precisa de estar cursando, fazendo um curso, porque essas coisas só são dadas em curso superior ou escolas bem específicas para esses assuntos. Ter a possibilidade de experimentação com músicos que possam executar as escritas. Isso aqui também é extremamente importante. É como uma pessoa que se aventura a aprender a cozinhar e precisa de um cobaia, né? Assim, ele faz lá e alguém tem que experimentar para ver se está bom ou não. Então, é mais ou menos para a gente que a gente compõe. Hoje existem recursos no computador, programas de música de edição de partitura. Eu uso um programa chamado Finale, mas não é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu trouxe a música pela primeira vez para a gente ensaiar aqui, eu estava numa expectativa de como realmente ia soar, porque no computador é um som eletrônico, então não dá 100%, dá por aproximação as características sonoras de cada instrumento, mas 100% não dá. Então a gente fica um pouco na expectativa de como é que vai soar isso, né? Então a gente ter a possibilidade, de antemão, agradeço o maestro Lincoln, eu propus fazer essa peça e ele prontamente atendeu. É um recurso de luxo que a gente tem, muita gente não tem isso, mas faz muita falta, né? A gente poder experimentar para ver como vai soar. É possível que algumas coisas não deem certo e a gente tenha que mudar. Foi muito normal ao longo dos anos, Beethoven, Brahms, especialmente Brahms, revisar muita obra que ele fez. Brahms, compositor do século XIX, Johannes Brahms, ele, inclusive, fazia experiências assim. Ele compunha e achava que aquilo, eu acho que isso vai soar melhor para outro instrumento, né? Então são as experimentações. E ele tinha grandes músicos à disposição para fazer, né? Um violinista famoso que sempre experimentava muita coisa. Ele sempre mandava para ele, né? Então a gente ter essa possibilidade. No meio acadêmico, isso é ótimo, porque a gente tem uns colegas que, gentilmente, sempre predispõem a experimentar. Bom, aí aprofundando um pouco, eu falei sobre harmonia. Existe uma harmonia mais simples, mais tradicional, mas a gente também, aprofundando o estudo dessas harmonias, a gente começa a ver outras... Oi, Joana, tudo bem? A gente começa a ver outras possibilidades também de harmonização, né? É como a gente pegar, por exemplo, fazer um arroz com feijão. Então, você pode fazer o básico, você pode depois falar, não, já sei fazer o básico, eu vou fazer arroz com alho. Eu vou fazer um feijão tropeiro. Então, você começa a incrementar isso, e isso só é possível com a experiência e com conhecimento de outras técnicas que possibilitam a gente ter mais possibilidades de escolha naquilo que a gente vai fazer. Tá? Isso deu para entender? Deu para entender? Se não entendeu, vocês podem perguntar, tá, gente? Pois não. Eu posso fazer uma pergunta? O contraponto que você faz exatamente ao ritmo da melodia ou você pode sair do ritmo da melodia? Não, quando a gente tem
um certo domínio sobre o contraponto, você pode fazer mais elaborado. Aí realmente não existe uma regra, vai em cima da criatividade do compositor, né? Eu carrego comigo uma experiência de ter tocado em barzinho durante um bom tempo da minha vida e ter tido muito contato com a linguagem de música popular, de jazz, especialmente. Então, enriquece muito para a gente quando a gente vai sentar e escrever um contraponto, porque eu trago toda essa linguagem do jazz que eu aprendi. Então, eu normalmente faço isso assim, sem muita ressalva. Eu deixo a coisa fluir mesmo. Conhecer estilos musicais. A gente tem estilo barroco, período barroco, clássico, romântico, moderno, contemporâneo. Então, eu também, por ter tocado em orquestra, eu tive o contato com todos esses estilos assim, de uma forma muito abundante. Toquei muita coisa do período barroco, muita coisa do período clássico, romântico e século XX. Então, a gente vai se familiarizando com a linguagem de escrita. Para que os leigos possam entender, é como a gente pegar literaturas do período clássico, pinturas do período barroco, pinturas do período clássico, romântico. Existem características diferentes nessa pintura e isso se estende para a música também. A música, para cada período, ela tinha uma escrita diferente, como era com escritores, com pintores, com artistas, de forma geral. Então, vivenciar isso, como eu tive o privilégio dentro das orquestras, me traz bagagem. Já dizia uma célebre frase: o homem é produto do meio. Então, eu me considero muito inserido dentro disso, porque tudo que eu ouço é algo a mais que eu aprendo e incorporo na minha consciência para, em algum momento, usar isso. Então, é muito importante, porque dentro dessas composições, dentro dessa composição que eu fiz, eu passei um pouco dentro dessa harmonia tradicional e dentro desses estilos, né? Tem algumas coisas que são barrocas, alguma coisa clássica, alguma coisa romântica e século XX, como vocês verão. Principalmente a parte de efeito nos instrumentos, são aqueles efeitos que a gente tira. Ouvir de tudo. Também me considero uma pessoa muito privilegiada, porque, por nascer numa família de músicos, minhas primeiras influências foram de serestas. Meu avô, ele foi pai de 13 filhos, então tinham 12 tios, todos tocavam. Então, quando a gente ia para o Natal lá, tinha as famosas serenatas de madrugada. Hoje em dia não existe essas coisas, mas ainda consegui pegar um pouquinho disso. A gente saía pelas madrugadas fazendo serenata e aprendendo toda aquela música popular do começo dos anos 1900, década de 20, 40, 50, 60, até chegar nos momentos atuais, né? Isso também enriquece muito, porque a música popular, ela traz para a gente um legado muito interessante, que é da versatilidade, da espontaneidade, né? E, às vezes, a música clássica ela insere a gente num quadrado, assim, né? Assim, você tem uma certa liberdade, mas dentro desse quadrado. E a música popular ela faz a gente relaxar um pouco mais com isso, né? Não é uma crítica à música clássica, não. É porque os propósitos de composição são diferentes, né? Mas, incorporando todo esse aprendizado que a gente traz também da música popular, ajuda muito. O compositor que fez muito isso, Villa-Lobos. Villa-Lobos frequentou durante muito tempo, e foi uma grande fonte de inspiração, as rodas de choro, comandada por Pixinguinha. Ele gostava de escapar das escolas e dos lugares que ele tinha que fazer alguma coisa para ir lá ouvir Pixinguinha. E ele trouxe isso para a música dele, né? Ele fez até uma série de composições intituladas Choros, né? Acho que chegou a fazer 10 choros, se não me engano.
São 10 choros, né, mas... E aí ele traz todo o carnaval para dentro da música dele, sistematizado, né? E isso é uma experiência que me ajudou muito ter transitado nessa área popular. Outra coisa que me ajuda muito é motivação para compor. Por exemplo, eu tenho uma família onde tem uma diversidade de instrumentos, e como eu sou o segundo mais velho, a gente pode compor e falar, toca aí. Se não tocar, não vai sair. Não, estou brincando. Mas a gente tem essa motivação dentro de casa, né? O pessoal tem um som bonito, e então a gente fica motivado. Essa composição, a minha motivação foi outra. E eu quis dar um presente para minha esposa, então eu fiz essa música pensando em características dela, juntando todo o conhecimento que eu tenho de música popular e música clássica, e é uma peça dedicada a ela. Creio que daqui a pouco ela estará aí. Ir atrás de pessoas que saibam muito do que você faz para que a gente possa aprender. E isso também, eu sou um cara privilegiado, porque eu já participei muito de show de música popular, onde haviam grandes arranjadores, e eu aprendo, eu tenho como filosofia de vida aprender em todo lugar e com todo mundo. Eu aprendo com os meus alunos, aprendo com minha esposa, com o maestro, com a orquestra, com colegas, e com experiências de pessoas que são arranjadores, e tudo isso me acrescenta muito. E, então, juntando tudo isso, eu coloco aqui para vocês, daqui a pouco, essa composição titulada Suíte Moderna Brasileira, em 5 movimentos. Explicar aos leigos também o que quer dizer movimento, como se fossem capítulos. Então, você tem um livro que ele é subdividido em 10 capítulos. Então, termina um capítulo, não quer dizer que terminou a obra. E o que a gente chama de capítulo num livro pode ser uma analogia a um movimento, né? Então, às vezes, se vocês forem a um concerto de música clássica, é comum vocês ouvirem uma obra, termina lá e ninguém bate palma. Aí não se assustem, é o primeiro movimento que foi terminado, vem um segundo, vem o terceiro. Podem se entrelaçar as histórias do primeiro movimento para o segundo, como de um capítulo para o outro, ou não, né? Ou muda-se tudo dentro dessa suíte. Suíte quer dizer, a grosso modo, uma compilação de danças, né? É um termo que surgiu muito lá, provavelmente no período barroco, para denominar conjunto de danças. Então, os compositores pegavam danças do período, faziam um movimento com uma dança, outro movimento com outra dança, e eu trouxe esse modelo, e, naturalmente, com ritmos brasileiros. Vocês verão um pouquinho de rap, um pouquinho de samba, baião, frevo, mais lento, marcha, choro, maracatu. E era o que eu tinha para entregar para vocês. Eu agradeço aí a paciência. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, passo a palavra para a professora Luciana. O maestro, o senhor quer falar alguma coisa, mestre? Perguntas? O primeiro movimento é intitulado Rap, talvez. Talvez. Segundo movimento é uma marcha choro. Aqui foi uma combinação de 2 estilos, choro e a marcha. A escrita musical que os solistas irão fazer é de choro, mas o acompanhamento de orquestra é de uma marcha rancho, mais ou menos. Terceiro movimento, canção moderna. Por que canção moderna? Quando a gente fala em canção, a gente lembra do meu coração, não sei por que bate feliz. Mas nessa canção, eu
mudei muito a harmonia, dando uma ideia assim meio estranha do que está acontecendo. Então, por isso eu coloquei a canção moderna. Nós estamos... Pixinguinha compôs isso provavelmente na primeira metade do século XX. Nós estamos no século XXI, então eu creio que as referências são um pouco diferentes e eu me ousei um pouco nisso aí. Quarto movimento, Seresta Agosto. Esse título, eu não sei porque eu pus esse título, não. Boa explicação, porque nós estamos dizendo que está no mês de agosto, então Seresta em agosto. Eu quis trazer aí os meus tempos de seresta, de serenata, onde a gente tocava muito samba-canção. Tem um pouco disso dentro dessa seresta. As coisas que Nelson Gonçalves cantava, muitos de vocês acho que nem sabem quem é Nelson Gonçalves, mas, enfim, foi uma pessoa que eu ouvia muito na minha adolescência. E o último movimento final, Passeio pelo Brasil. É a hora que eu vou lá para o Maracatu, vou para uma série de danças tipicamente brasileiras, e por isso vai de norte a sul, e por isso eu chamei um passeio pelo Brasil. Eu acho que o Matheus perguntou sobre contraponto, né? A gente, quando estuda contraponto, a gente estuda um contraponto que tem uma regra, tem vários tipos de contraponto. Existe contraponto e contraponto. Uma linha aqui, outra linha aqui. Não é um traga. Que genial o contraponto. Parecida. Não, mas acho que eu tenho que dizer que existem regras para o contraponto. Contraponto primeira espécie, por exemplo, que é nota contra nota. Segunda espécie. Aí, no caso, o contraponto que ele faz é o contraponto livre, que é exatamente o que ele mostrou, inclusive, foi o contraponto livre. Você não tem uma regra, tem a improvisação em cima da melodia. Faz uma melodia e outra. Na música, inclusive, eu uso um pouco do contraponto imitativo, na Seresta Agosto. O oboé faz o tema e a clarineta repete alguns compassos depois o mesmo tema. Você escolheu os tradicionalistas. Emílio Violoncelo, poeta. O que é essa formação? Bom, e a primeira ideia era, já que nós teríamos, primeiro tivemos a ideia no programa da Sinfonia Concertante de Mozart, que tem como solista, para o pessoal leigo entender, é como um teatro onde tem um ator principal. Então, esse ator principal seria o solista, que é o que vai acontecer aqui na orquestra. Alguns músicos estarão destacados da orquestra para fazer melodias específicas fora da orquestra. Então, nós tínhamos escolhido a Sinfonia Concertante. Eu falei, eu vou aproveitar o máximo dos solistas que irão. A minha motivação foi essa. Assim, e, naturalmente, que o violino e o violoncelo combinam muito, assim como a clarineta e o oboé. Tem muita afinidade de sonoridades, né? Gente, muito obrigado. Era o que eu tinha para entregar para vocês. Muito obrigada.